Bem-vindos à nossa segunda aula sobre como identificar e intervir clinicamente no TDAH. Retomando alguns pontos que a gente citou já na primeira aula, então, para ser TDAH, os sintomas devem aparecer há mais de 6 meses em todos os ambientes que a pessoa frequenta. Então, repetindo, mas de forma consciente de que é uma repetição, que é importante frisar essas informações, o sintoma tem que aparecer há mais de 6 meses. Se a criança era uma criança calma, tranquila, atenta, tirava notas boas e de repente começou a não prestar atenção nas aulas, a ficar com um comportamento agitado, é bom investigar. Essa criança precisa também de ajuda, porém, não pelo transtorno déficit de atenção com hiperatividade, mas provavelmente aconteceu alguma coisa que modificou o comportamento da criança e deixou ela, de certa forma, em sofrimento. E todos os sintomas têm que aparecer em todos os ambientes que a pessoa frequenta. Se a criança é desatenta e agitada somente na escola, mas em casa e nos outros ambientes sociais ela tem um comportamento bem diferente, tranquilo, isso não é TDAH. Isso significa que algo acontece na escola que deixa ela mais agitada, desinteressada, desmotivada, que também precisa de investigação e de auxílio para que não afete a aprendizagem dela, porém não se trata do TDAH. Os pacientes com esse diagnóstico apresentam prejuízos, então, no desempenho acadêmico e social, exatamente devido a sintomas aparecerem em todos esses ambientes. Se fosse só na escola, iam apresentar somente prejuízos acadêmicos, porém não. Né? Ele afeta toda a vida da criança, todos os ambientes e causam vários tipos de prejuízos. O diagnóstico do TDAH é essencialmente clínico, não existem exames laboratoriais nem de imagem que façam esse diagnóstico. Também repetindo de forma consciente para frisar bastante. É bom que sejam feitos exames laboratoriais e de imagem que descartem alguma coisa que esteja acontecendo a nível orgânico, cerebral, neurológico, enfim, para que possa estar causando esse comportamento, para que a gente não seja negligente caso tenha outra causa aquele comportamento. A criança pode estar agitada por uma disfunção cerebral, por exemplo, pode estar com dificuldades de reter informações na memória e não que seja necessariamente uma desatenção. Então, tudo isso deve ser investigado como forma de descarte, mesmo que não aponte lá no exame, aqui o TDAH, mas vai ajudar a dizer que não é TDAH porque é tal coisa, tá? Mas aí o descarte dessas questões físicas, né, orgânicas, junto de uma avaliação clínica, vai poder auxiliar no diagnóstico do TDAH. Os sintomas de desatenção que a gente pode observar: dificuldade em se concentrar em um assunto específico, dificuldade para organizar seu material e seu tempo, dificuldade em seguir instruções complexas, né? Quando a gente dá uma instrução muito longa, a criança já esqueceu a primeira coisa que a gente falou, né? Tipo, vai pegar seu shampoo, pega a toalha lá fora no varal, pega o seu condicionador, bota o uniforme no cesto de roupa suja e vai tomar banho. A criança vai ficar com o vai tomar banho, vai chegar no banho sem shampoo, sem toalha, sem condicionador e o uniforme jogado no chão do lado do cesto. Então, dê informações mais objetivas. Fácil distração e esquecimento. Os sintomas da hiperatividade que a gente pode observar: não permanece sentado, parado ou calado quando necessário. E isso, como eu disse, não é só na escola. Ele não senta na escola, mas ele passa horas assistindo desenho. Então, não é TDAH. Né? Dedicar-se a mais de uma atividade, não terminá-las ou executá-las sem qualidade. É muito comum ver no consultório as crianças que a gente pede para fazer uma atividade que precise de um pouco mais de engajamento, um pouco mais de atenção e concentração,
como um quebra-cabeça, por exemplo, e no meio da atividade a criança já desistiu, já está fazendo outra coisa. E aí a gente precisa ir orientando a criança e fazendo com que ela crie estratégias para superar esse momento de desatenção e consiga fazer essa manutenção do foco atencional e voltar a focar. A agitação motora ou mental também é muito comum da gente achar que, como a criança tem TDAH e tal, e tá correndo pela sala de aula, aí a professora vai lá e fala, senta fulaninho, e o fulaninho vai lá e senta, a gente acha que pode não ser TDAH, que ele finge, né, que ele faz uso desse diagnóstico, mas internamente ele pode estar sentado porque o motor é um pouco mais fácil da gente controlar e da gente observar também. Mas internamente ele pode estar com os pensamentos acelerados e isso também é um sintoma da hiperatividade dentro do TDAH. Fala em demasia e em alto volume. E completando a tríade sintomática, né, da desatenção, hiperatividade e impulsividade, dentro da impulsividade, quais são os sintomas que a gente pode observar? Responder a perguntas antes que elas sejam concluídas, intrometer-se em assuntos paralelos, interromper a fala de terceiros, ações precipitadas sem qualquer tipo de planejamento, como uma ação instintiva. Ele vai lá e faz. Muitas vezes ele não consegue nem dimensionar o perigo que é aquilo, né? A mãe chamou do outro lado da rua, ele vai lá e atravessa. A mãe chamou, ele tem que ir. Ele pode não ter esse planejamento e essa atenção de olhar para os dois lados, ver se vem carro, ver se o sinal está aberto, se está fechado, para assimilar todas essas informações e tomar a decisão de atravessar a rua. E o tratamento? O tratamento do TDAH deve envolver uma abordagem multidisciplinar, associando o uso de medicamentos a intervenções psicoeducativas e psicoterapêuticas. Já vou voltar nesse ponto para a gente falar. As medicações de primeira escolha para o TDAH são os estimulantes, que irão agir a nível cerebral, aumentando a concentração de dopamina e noradrenalina. Bom, o nome da classe dos medicamentos é estimulante, não significa que, ele já é super estimulado, por isso é agitado, por que eu vou dar um medicamento estimulante? Não, esse é o nome da classe de medicamentos, que faz parte da Ritalina, por exemplo. E o tratamento do TDAH, nem sempre ele vai envolver o medicamento, pode envolver só as outras intervenções. E como que isso funciona? As intervenções psicoeducativas são intervenções junto à família e à escola, de forma a orientar como lidar com aquela criança, como ajudar, porque a criança fica com o terapeuta ali, ou até mesmo na escola, pouca parte da vida dela, né? A maior parte da vida dela, ela está com a família. Então, é muito importante que a família tenha total acesso às informações sobre o TDAH, o que fazer, como ajudar, o que, de repente, é birra da criança, o que é do transtorno mesmo. Então, tudo isso tem que ser bastante explicado para a família ser capaz de auxiliar esse paciente. Em relação às intervenções psicoterapêuticas, geralmente o que é indicado é a psicoterapia, né, com um psicólogo que tenha alguma experiência, especialização, um foco maior na parte de aprendizagem e de comportamento, que vão ser as áreas de maior comprometimento no caso do TDAH. Nesse caso das intervenções, como é que funciona? Se você é um terapeuta e está aqui querendo saber um pouco mais, vão ser intervenções que vão exigir dele exatamente as coisas que ele tem dificuldade, vão exigir a atenção, exigir uma concentração, porém com o objetivo de ensinar estratégias para que ele lide com isso, que ele desfoque, mas consiga focar de novo, que ele consiga ter estratégias até mesmo práticas, né, de redução do campo visual, por exemplo, para focar só numa informação. Enfim, a gente vai ajudar ele a criar estratégias. A gente não vai estar nada mastigado, até porque não tem receita de bolo que funciona para um paciente, pode não funcionar para outro.
Em relação à polêmica dos medicamentos, né? O medicamento para o TDAH, dessa família, né, dos estimulantes, é a mesma família, mesma categorização, por exemplo, de drogas que são consideradas ilícitas, né, como a cocaína. Porém, obviamente, por que a cocaína é considerada uma droga ilícita e a Ritalina, por exemplo, é considerada uma droga lícita? Porque já tivemos vários estudos ao longo dos anos que conseguiram colocar essa margem de segurança separando as duas. Então, é um medicamento seguro. Estudos estão sempre sendo feitos, principalmente agora, né? Estudos longitudinais, que a gente chama, que é pegar essas crianças que começaram a tomar Ritalina lá no início da existência dela e ver agora como os jovens adultos, como os adultos, como eles estão, quais são os reflexos disso no desenvolvimento. Então, estudos estão sendo feitos a todo momento. Mas o que se tem por agora é que é um medicamento que tem a sua margem de segurança. Como todo medicamento, possui efeitos colaterais. Porém, todo medicamento tem. Então, se o médico for um médico conceituado, não for um médico que receita para todos os pacientes, né? For um médico que ouviu a criança, não ouviu só os pais, que fez várias sessões com a criança. Então, se ele receitou, pode confiar. Importante, já que eu falei nesse ponto. Como eu acho que eu deixei claro assim ao longo das explicações, o TDAH é um diagnóstico complexo. Não dá para a gente pegar uma criança que é agitada e em 5 minutos diagnosticar o TDAH e ainda por cima medicar essa criança. A gente precisa ter responsabilidade nesse processo diagnóstico e de medicalização também. Então, por melhor que pareça aquele profissional, mesmo que ele tenha um super nome no mercado, se você foi lá e muitos casos acontecem deles nem olharem a criança, deles só falarem com os pais, ou diagnosticou em 5 minutos, em um dia só, desconfie, leve em outro profissional que para ter uma segunda opinião e procure um profissional realmente atencioso a esses detalhes, que o TDAH ele está nos detalhes, ok? E como eu falei, nem toda pessoa com TDAH vai precisar usar medicamento. Pode ser que sim e pode ser que não. Como que o medicamento vai ajudar, então? Eu gosto de fazer a analogia do TDAH como um carro num túnel. Um túnel cheio de estímulos e um carro passando. Se o carro passa muito acelerado, ele não vai conseguir reter aqueles estímulos que estão ali. Então, muitas vezes, a criança é esse carro acelerado e a terapia é esse túnel de estímulos. Então, às vezes, só a terapia com a criança muito acelerada não vai fazer efeito. Vai precisar do medicamento para dar uma desacelerada na criança, para que ela consiga assimilar e reter os estímulos que estão sendo oferecidos nas terapias ou na escola. Então, em alguns casos, o medicamento é necessário efetivamente.